A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Por um processo. Quando passamos pela transformação espiritual do nosso rosto, também ele fica formoso. A palavra de Deus nos ensina que, um coração alegre, ele formoseia todo o rosto. Os nossos valores, eles são mudados. Os valores éticos são mudados. As nossas emoções também são transformadas. Tudo isso quando nós sofremos uma mudança espiritual, uma mudança que é promovida pela palavra de Deus, pelo esse encontro que nós temos com o Senhor Jesus. E para dar ênfase ao que eu quero falar, para convidar a igreja a abrir a palavra de Deus, a carta aos Romanos, capítulo 12, a partir do verso 1. Carta aos Romanos, capítulo 12, verso 1. Ficar de pé para fazer essa leitura. Todos acharam? Romanos 12, verso 1. Estou utilizando a Almeida atualizada. Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pela Sua palavra que promove em nós essa transformação, a Tua palavra que nos limpa, que nos lava, a Tua palavra, Senhor, que nos dá direção. Obrigado, Senhor, por nós termos a liberdade de poder ouvir, de poder ler a Tua palavra. Senhor, usa a minha boca aqui como instrumento Teu para falar aos corações que aqui estão nesta noite, que possamos sair daqui nesta noite, Senhor, transformados pela Tua palavra. Que a Tua palavra venha, Senhor, como uma boa semente ser plantada numa boa terra e venha produzir frutos a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Vamos se sentar, queridos. Há uma relação dependente entre o verso 1 e o verso 2 que acabamos de ler. O verso 1 é o resultado de um processo de renovação da mente descrito no verso 2. Só conseguiremos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, perfeito, agradável a Deus, se não vivermos conforme os padrões
padrões do mundo e deixarmos que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente. Essa renovação ela precisa ocorrer na mente para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Temos aqui então duas ações: oferecer e deixar, para experimentarmos a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto racional. Isso ocorre toda vez que você submete ao processo da transformação. Isso você faz com o seu livre-arbítrio. Toda vez que você tem consciência de entrar por essas portas ou na sua casa, que você começa a cultuar o Senhor, apresentando todo o teu ser ao Senhor, de uma forma racional. Por que uma forma racional? Porque você sabe quem você está adorando. Você conhece esse Deus que transforma. O irmão estava dando aqui os anúncios falando do poder da oração. Esse poder que alcança, que muda a atmosfera, que muda tudo aquilo que você está vivendo. Esse poder emana de Deus. E se você conhece a Deus e oferece seu culto racional, sabendo quem você está adorando, isso é porque você já foi transformado. Você sabe disso e está fazendo exatamente aquilo que a palavra de Deus nos manda. E o outro processo é não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Outra ação que depende de você, depende de nós, se submeter ao processo da transformação. Muitas pessoas não identificam em si mesmo a necessidade dessa metanoia, dessa transformação. Ela acha que já está tudo bem, que já está tudo certo. Pessoas que às vezes entram pela porta da igreja e elas vêm em busca do Senhor que salva, do Jesus que salva, e não do Senhor. O Senhor Jesus, certa vez, ele falando com os seus discípulos, ele fala: vocês me chamam de Senhor, mas não faz o comum. Não faz aquilo que eu oriento vocês fazerem. Por quê? Porque querem apenas a salvação, apenas aquilo que Deus pode proporcionar, apenas um resultado para as suas aflições. Quer um alívio, mas não quer fazer aquilo que Deus manda. Por quê? Porque não entende que precisa ser transformado, que precisa passar pelo processo de transformação. Está dentro da igreja, mas a mentalidade ainda é mundana. Essa ação descrita no verso 2, não vivam conforme, e transformai-vos, fala da implicação ética de uma vida cristã. Sacrifício vivo, vencer o sistema egoísta do mundo, que só pensa em ganhar, em ter, em ser. Precisamos vencer isso e acreditar que Deus cuida de nós. Ter a convicção e a certeza que a nossa vida está aos cuidados de Deus. E tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daquele que o ama. O culto racional que vem do seu interior se expressa em atitudes concretas de obediência a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar, diz a palavra do Senhor. Precisamos olhar para dentro de nós e pedir ajuda ao Espírito Santo. Fazer como fez o salmista: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Vê se há em mim, Senhor, algum resquício deste mundo, e guia-me pelo caminho eterno. E guia-me, Senhor, segundo a tua vontade.
É você reconhecer que Deus é o seu Senhor e não apenas um Salvador. E permitir que esse processo de transformação comece do seu interior, de dentro para fora. A pessoa conformada, ela tem o seu interior ainda no mundo, apegada às coisas do mundo, sem compaixão, sem misericórdia, sem amor, sem perdão. O seu interior ainda é o mesmo. Ela não se parece com o Filho de Deus. Começamos a ser semelhantes ao Filho de Deus, não pelo exterior, mas sim pelo nosso interior, pelo nosso proceder. Às vezes agimos como gostaríamos de ser, mas reagimos como de fato somos, nosso interior. E é na reação que a gente vai conhecer a pessoa. Porque quando ela está agindo conforme ela gostaria de ser, ela está apenas conformada, você até acha que aquela pessoa já sofreu todo o processo, já passou, sofreu não, mas passou por todo o processo de transformação. Mas o interior ainda é o mesmo quando o calo aperta, quando alguma situação que vem desafiá-la, quando essa pessoa ela é confrontada, aí ela reage como de fato ela é. Precisamos mudar. Existe algo que Deus quer fazer através da minha e da sua transformação. Existem pessoas que querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem a transformação. É impossível. Elas apenas querem se conformar. Seu exterior é de crente, mas o seu interior não é. Estão na igreja por aceitação e não por conversão. Foi exatamente isso que Jesus estava falando a Nicodemos. É necessário, Nicodemos, nascer de novo. A transformação, ela deve ocorrer de dentro para fora. Eu creio que você também não quer correr o risco, naquele dia, ao ouvir de Jesus: apartai-vos de mim, porque eu não te conheci, porque você não replicou o meu amor, porque você não perdoou conforme eu te perdoei, porque você não teve misericórdia como eu tive misericórdia de você. Precisamos ser transformados e não apenas conformados. A transformação de dentro para fora, conforme está escrito em 1 Pedro. Vem comigo, 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, diz o seguinte: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Eu e você precisamos permitir que o Espírito Santo nos corrija, exorte, mude o nosso modo de pensar, de decidir, de agir, de sentir. É um processo que em todo o tempo nós estamos passando, mas precisamos permitir. Por quê? Deus não vai invadir o meu interior e me forçar a nada. O Espírito Santo não vai te forçar a nada. É uma decisão minha, uma decisão sua. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Você pode estar se perguntando: pastor, como podemos fazer isso? A Bíblia tem uma resposta. A Bíblia responde em 2 Coríntios 3, no verso 18, dizendo assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Rosto descoberto. Rosto descoberto fala de sinceridade diante de Deus Pai. Sinceridade diante do Eterno. É descobrir, é falar: Senhor, eu preciso de ajuda nessa área. Senhor, eu preciso de ajuda nesta área. Rosto
fala de ser sincero, de chegar até o pastor de vocês, marcar um gabinete, pedir ajuda. Olha, eu preciso de ajuda nessa área da minha vida. Como eu devo proceder? Como eu devo fazer? Precisamos ter o rosto descoberto para contemplar a glória. E quando nós contemplamos a glória, somos transformados de glória em glória. Só podemos contemplar a glória quando descobrimos o nosso rosto diante de Deus. Salmo 51, no verso 7, vai dizer que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Contrito, arrependido. Um coração arrependido. Um coração quebrantado, enfraquecido de tantas lutas. Jesus disse em Mateus 11:28: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham a mim. Precisamos ir até Ele, mas de que forma? Rosto descoberto, sinceridade no coração, um coração quebrantado diante do Senhor, reconhecendo as nossas fraquezas. Por que disso, pastor? Porque Deus quer usar você. Deus quer alcançar vidas através da sua vida. Deus quer manifestar o poder dele na sua vida. E isso só vai ocorrer quando nós sofrermos, passarmos por essa transformação. E como podemos achar Jesus? Você acha Jesus através de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que já passou por esse processo. Pessoas que Deus escolheu para ser sal da terra, a luz do mundo, a carta escrita. Deus tem um motivo, um propósito para te escolher. Deus tem um motivo. Por que Ele escolheu você? Ele tem um motivo. Porque a palavra vai dizer que não fui eu que escolhi, mas foi Ele que me escolheu. Não foi você que escolheu Deus, mas Ele te escolheu. Talvez você olhe para você e não consiga enxergar isso, mas Deus tem algo a fazer através da sua vida. Talvez você possa até duvidar disso, mas Deus tem coisas tremendas para fazer. E vamos ver isso aqui na palavra de Deus. Deus tem coisas tremendas para fazer através da sua vida. Deus tem um motivo, um propósito para te escolher. Seja você uma resposta de oração. Existem pessoas orando e você pode ser essa resposta. Seja você um socorro no deserto de pessoas que estão passando por deserto na sua vida. E você pode ser a resposta de Deus. Observe que Deus não desce do seu trono de glória. Ele nos incumbiu de fazer isso. Mas para que Ele possa nos usar, precisamos estar alinhados. E somente as pessoas transformadas, de dentro para fora, conseguem ouvir a voz do Senhor e ser um canal do fluir de Deus em vidas que precisam de socorro. Essas portas estão abertas com um propósito, e você faz parte desse propósito. Tem coisas tremendas para acontecer, e você faz parte de tudo isso. Você faz parte disso. A segunda multiplicação de pães, ela ocorreu na região de Decápolis, formada por 10 cidades gregas. Seus habitantes eram todos eles gentios. Onde Jesus multiplicou 7 pães e alguns peixinhos para 4.000 homens. 4.000 homens. Preste atenção no que nós vamos falar nesse momento. O que isso tem a ver com a transformação? Leia comigo Marcos, capítulo
capítulo 5, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 18 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído dos seus demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão deles. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Marcos, no capítulo 4, vai fazer referência que Jesus, ele fala para os seus discípulos que eles precisavam atravessar o mar. Alguns barcos vão seguir Jesus. E a Bíblia vai dizer que se levanta uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Aquele local é uma região onde tem montanhas em volta. E tem um fenômeno ali que o vento bate, ele desce, bate na água e levanta ondas enormes, de até 2 metros. Só que eram homens experientes que estavam no barco, e eles sabiam que o tempo era propício para atravessarem. Diferente de uma outra passagem, que Jesus precisa insistir com seus discípulos, aquela passagem que Jesus anda por cima do mar. Jesus ali estava querendo mostrar àqueles homens uma outra coisa, que era a fé. Aqui nessa passagem era diferente. Jesus estava querendo ir do outro lado, porque queria alcançar aquele demoniado de Gadara. Jesus, quando vai em direção a esse homem, se levanta uma grande tempestade. E essa tempestade, se você estudar ali o porquê dessa tempestade, não é o nosso assunto principal, você vai ver que não foi algo da natureza. A palavra vai dizer que as ondas se lançavam contra os barcos. Mas Jesus chega, basta que Jesus chega do outro lado e liberta esse demoniado. Ao libertar esse demoniado fala: olha, deixa eu ir contigo. E Jesus falou. Jesus tinha um plano. Jesus queria que ele ficasse ali, em Decápolis, junto com os outros gentios. Jesus tinha um motivo para atravessar naquela tarde no mar da Galileia, que era libertar aquele demônio. Ele deixou um homem para proclamar para os seus familiares, para os seus conhecidos, o que Jesus havia feito. E quando ele retorna, para aquele mesmo lugar, havia 4.000 homens. Ele tinha deixado apenas 4.000 homens. Quando souberam que Jesus estava naquele lugar, 4.000 homens foram em direção ao Senhor, para ouvir, para escutar as boas novas. Ele deixou apenas um. Às vezes você pode ser apenas a única pessoa na família, mas Deus tem um propósito. Deus quer, através da sua vida, alcançar toda a sua família. Você não está aqui por acaso. Ele não te escolheu por acaso. Deus tem um propósito. Por isso nós precisamos buscar essa transformação de dentro para fora. Porque Deus tem coisas grandes para realizar através da sua vida. Jesus tem um motivo para te escolher. Jesus tem um motivo para permitir que você mudasse de emprego, de você mudar de local, de moradia, de você mudar
Deus quer realizar coisas grandes. E o que nós temos que fazer? Abrir a nossa boca, evangelizar, falar do amor de Deus. Ele deixou um homem, quando ele volta, tinha 4 anos. Uma região onde não tem a facilidade que nós temos hoje. O irmão está falando da internet. Facilidade para evangelizar. Facilidade que nós temos para falar do amor de Deus. Não podemos ser tímidos. Precisamos falar das maravilhas. Eu estava falando aqui do testemunho, de você falar das maravilhas, porque isso faz com que aviva a fé de outras pessoas. Esse homem foi e começou a falar a transformação que Jesus tinha feito na vida dele. E isso atraiu pessoas. A Bíblia vai dizer que eles ficaram maravilhados ao ver aquele homem transformado, modificado. Um homem que era endemoniado, que vivia em meio sepulcro. Talvez a família já estava dando como perdido. Não tem mais jeito. Mas não tem como você ter um encontro com Jesus e não ser transformado. É impossível você ter um encontro com Jesus e não receber uma transformação. Quando você deixa Jesus fazer a obra na sua vida, Ele não faz nada pela metade. Ele faz uma obra completa. Deus quer transformar a sua família. Deus quer transformar o seu bairro. Talvez você está morando onde você está morando, porque quer alcançar o seu vizinho da direita, o seu vizinho da esquerda. O que você precisa fazer? Falar deste amor. Falar desse poder que transforma. Falar com alegria, falar com convicção, falar com entusiasmo. O que nós precisamos é pregar aos 4 ventos. O que nós precisamos é ser uma ferramenta poderosa na mão de Deus. E quanto mais você falar, mais vai fluir o poder de Deus do seu interior. Não é do exterior que tem o poder, é do interior. Porque a transformação é de dentro para fora. É de dentro para fora. Deixa fluir. Deixa fluir. O que eu vou falar? Faça como esse homem. Jesus o instruiu. Vá e fala tudo o que eu fiz. Quem era você antes de conhecer Jesus? Jesus fez na sua vida. Fala. Fala para o teu colega de trabalho. Jesus é maravilhoso. Jesus me transformou. Jesus agora me colocou em um lugar aonde eu faço parte de uma família de Cristo. Começa a falar. Jesus te deu uma profissão. Para quê? Conheço um rapaz, corta cabelo, e muito famoso na Zona Sul. E ele vai, de tempo em tempo, ele dedica um dia de trabalho. Aí pega esses moradores de rua e começa a cortar o cabelo, e falando ali, e começa a falar com ele. Deus é maravilhoso. Olha o que Deus está fazendo na sua vida. Você sabe quem sou eu? Certamente me conhece, né? Sou fulano de tal. Sabe quanto é um corte de cabelo que eu cobro na Zona Sul? R$300. Jesus está te dando esse corte de cabelo de graça, porque Ele te ama. E aí Ele começa. É lindo demais. Quando você deixa fluir, quando você começa a usar tudo aquilo que Jesus tem feito na sua vida, em prol da vida do próximo, Ele vai fluir cada vez mais. Deixa fluir. Deixa essa transformação que alcançou a sua vida, alcance a vida do próximo. E foi isso que esse homem fez. Um homem, quando Jesus volta, 4.000. Quando Jesus voltar, quantas pessoas foram influenciadas por você? Esse homem influenciou 4.000. Quantas pessoas você influenciou até o dia de hoje? Precisamos ser influenciadores e não influenciados. Não podemos deixar que o mundo
que o mundo venha nos moldar. Precisamos ter nossa mente transformada pela palavra, transformada e edificada pela palavra de Deus. Se apresente a Ele como sacrifício vivo e agradável a Deus, para experimentar a boa e perfeita vontade do seu oratório. Se apresente a Ele com o seu rosto desvendado. Deus não vai olhar, Ele não vai olhar para as suas dificuldades. A palavra vai dizer em 1 Coríntios 10 que Ele estava reconciliando o mundo em Cristo. E não aplicou, e não olhou para as mazelas do mundo. E confiou a palavra da reconciliação a cada um de nós. Que tremendo! Paulo vai dizer, é como se Deus estivesse exortando as pessoas através de nós. Ele confiou essa palavra a você, meu irmão, a você, minha irmã. Ele confiou. Quando Ele voltar, quantas pessoas nós influenciamos? Hoje em dia está na moda influenciador na internet. Às vezes uma pessoa com uma bobeira consegue influenciar 300 mil pessoas. Eu fico olhando assim, 300 mil seguidores, com bobagem. Nós temos a palavra de vida eterna. Quantas pessoas nós temos influenciado? Nós temos o ouro, temos a prata em nossas mãos. Quantas pessoas nós temos influenciado? Foi dado um poder à Igreja de Cristo, dizendo: olha, a porta do inferno não vai prevalecer contra a Igreja do Senhor. Sabe o que significa isso? A porta é um lugar que separa uma mente do outro, correto? Ela representa também segurança, limite. E aí o inferno está mantendo um monte de gente aprisionada e fecha a porta, e as pessoas estão lá, e a igreja está adorando. Eu nem li para eles. Mas quando a igreja resolve invadir o inferno, a porta do inferno não vai prevalecer. Significa que a igreja ela precisa avançar. A igreja precisa meter o pé na porta, porque a porta não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Não haverá resistência. Quando nós começarmos a orar e a convidar as pessoas a ter esse encontro com Jesus, não vai haver resistência. Mas precisamos usar as armas que Deus nos deu, que é a oração, a intercessão. Precisamos interceder, quebrar todos os julgos, quebrar as correntes, quebrar as amarras que está aprisionando as pessoas. E aí, meus irmãos, primeiro você pensa na pessoa. Vou orar por essa família, vou interceder, agora eu vou convidar. Vai ter um evento na igreja, eu vou convidar. E para que o Senhor da pessoa vai falar assim: eu vou, quero. Porque ela vai ver entusiasmo. Pensa num vendedor. Tem algum vendedor aqui? Alguém trabalha com vendas? Não? Pensa num vendedor vendendo um jarro de flores. E aí se entusiasma no mundo, você quer comprar essas flores que eu tenho. Você não vai comprar, você fala: olha todas essas flores aqui de Israel. Olha, você não vai encontrar o que você já fica empolgado. Você já fica empolgado porque ele está trazendo com tanto entusiasmo que você nem queria. Mas ele trouxe tanta informação que você fala assim: eu faço 10 vezes para você. Faço 10 vezes. Ele bota ali nos juros que você nem percebe e você não. Porque você se empolgou. Porque ele sabe o material que ele está trazendo, ele sabe a qualidade daquilo, e você sabe a qualidade da palavra que está em você. A palavra que transforma, a palavra que muda a vida. Se apresente a Ele. Se apresente a Ele com seu coração nutrido e quebrantado. Se apresente a Ele
Tem um propósito para você estar aqui. Tem um propósito para você estar trabalhando onde está trabalhando. Tem um propósito para você estudar onde você está estudando. Tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. O que nós precisamos é entender esse propósito. É o procurar. É deixar Deus nos usar. É em tempo e fora de tempo falarmos deste amor de Deus. Esse amor que transforma. Mas não falar assim, digno, mas falar, sabe, com alegria, com entusiasmo, com um brilho nos olhos. Você é a luz para este mundo. Você é a carta de Cristo. As pessoas olharem para você e começar a fazer uma leitura de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. As pessoas precisam olhar para você e ver você como sal da terra. Quem revela Jesus ao mundo? Quem é capaz de revelar Jesus ao mundo? O crente é sal. O crente leva sabor. Quantas pessoas às vezes estão do nosso lado, pensando na cara da sua vida, e nós não percebemos. Mas o crente cheio do Espírito Santo, ele vai até essa pessoa, queridos. Ele vai até essa pessoa, porque ele tem a sensibilidade do Senhor. Deus está mostrando o sinal errado para você. Quer falar sobre isso? Obviamente a pessoa não está tudo bem, está tranquilo. E você não vai se deixar levar por isso, porque está cheio do Espírito Santo. Você vai chegar e vai dizer para essa pessoa: mas não é isso que o Espírito Santo está falando no meu coração. Deus tem algo para fazer na sua vida. E aí começa o sal da terra. Começa a levar o sabor para aquela vida que já não estava sentindo sabor, mas deseja de viver. Ele te chamou para isso. Para aquela pessoa que está num quarto escuro da vida, um momento sombrio da sua vida, você chegar e levar a luz. Você é a luz de Deus. Você é a luz do seu vizinho. Você é a luz do seu parente. Você é aquele que Deus escolheu. Você é aquela pessoa que Deus colocou aonde Ele colocou, porque Ele tem um propósito poderoso, um propósito para transformar vidas através da sua vida. Que Deus os abençoe.